E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é Psicologia de Shingeki, né? Armin e a Teoria das Nove Inteligências. Eu sei o que são as nove inteligências? Não sei. Talvez eu descubra nesse vídeo, talvez não, né? Vamos ver. Mas se você quiser conferir o link original, o vídeo original, né? O link tá na descrição, assim como minhas redes sociais e meu canal na roxinha, beleza? Então segue nós lá. E seguimos. Não gosto do Armin. Na verdade, eu não gosto dele até praticamente a obra toda, né? Depois que vem e entra naquela última parte do anime não, da obra, né? Que tem um mangá também, que já é ele usando os poderes do Colossal, justamente depois daquela parte em Shiganshina, eu começo a gostar mais dele, sabe? Antes eu achava ele muito doce. Eu achava ele muito doce, eu achei que ele ficou menos doce depois que ele pegou o Colossal. Mas enfim, vamos ver aqui. O estrategista de Shingeki no Kyojin, Armin Arlet, Armin Arleto, e a teoria dos 9 tipos de Arumin. inteligências de Howard Gardner. Você vai entender por que Armin provavelmente tem 8 dos 9 tipos de Ah, inteligência. porra! Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia, esse é o Psicologia dos Eu Animes. não E hoje vamos conhecer sei um se dos eu tenho personagens um mais maluco tem inteligentes que 8. eu já vi nos animes. Claro, ainda falta muito anime pra eu ver, né? Falar de inteligência é algo bem complexo. E no livro Estruturas da Mente, a teoria das inteligências múltiplas, o psicólogo Gardner vai trazer esse conceito após 2 décadas de estudo. As pessoas em geral veem muita inteligência como uma capacidade única. Ou seja, se você é inteligente em tudo. E se você não é inteligente, você não é inteligente em nada. E não é bem assim, existem Exatamente, várias não é formas assim. de inteligência. Como eu falei no vídeo do Levi, os personagens ali de Shingeki no Kyojin tendem a ter um nível de ansiedade muito alto. Pelo fato de haver titãs, predadores fora das muralhas, pelas incertezas. Então todo mundo ali vai demonstrar ansiedade de uma forma diferente. Cada um ali vai lidar com ela de uma forma única. E qual a expressão facial que o Armin mais demonstra? Essa é fácil. É a expressão de medo. Não que os outros não tenham medo. Mas a dele questão é que ele bem... deixa transparecer muito o medo dele. E Todo ser muitas humano, vezes, todo né? mundo ali tá sentindo medo. E ele vai demonstrar isso basicamente o anime inteiro. E esse medo dele tem muito a ver com as inteligências dele. Que ele vai aprendendo a lidar com esse medo. Geralmente a nossa reação com a situação de medo é de luta, fuga ou imobilidade. O Armin fica imóvel, ele não faz nada. Ele fica paralisado quando encontra um titã. E ele sente muito mal com isso. O grande problema não é você ter defeitos. Todo mundo tem defeito. A questão é você negar isso. Ninguém é Se perfeito. esconde uma grande coragem de admitir que tem medo. E o Armin, em muitos momentos, ele vai sacrificar em prol da humanidade, em prol da missão. Isso mostra que ele tá ali, batendo de frente com o medo dele. O Armin, quando criança, ele era um personagem que não sabia muito bem como se defender. Pelo menos na questão física. Era um E o pamonha. Eren e a Mikasa sempre estão ali protegendo ele. E ele naturalmente não gosta dessa situação. Afinal, ele sempre demonstra medo e o Eren sempre tá lá pra ajudar ele. O medo é uma emoção extremamente necessária e foi muito importante na nossa evolução. Exatamente. E do ponto de vista da teoria das emoções, o medo é uma emoção discreta e presente em todas as culturas e sociedades, não importando a idade. E tão grande quanto o medo do Armin é a sua curiosidade. Ele consegue ler um livro ilegal do seu avô e as crianças começam a tratar ele como um herege. Pensa no fato desse livro trazer informações de fora da muralha. Quando ele fala da vida fora das muralhas, fazem as crianças se confrontarem com o próprio medo delas. Isso é muito profundo. E é nesse momento que ele fala uma coisa bem curiosa. Ele fala que as crianças naquele momento que estão batendo nele estão expressando o medo delas. E o que eles sentiam com aquela revelação das coisas fora da muralha e dos titãs era um medo. Ou seja, elas tinham tanto medo quanto ele. E isso faz todo sentido porque a raiva é uma expressão do medo. Quando a pessoa tá com medo, ela pode esconder aquele medo e expressar ele de uma forma explosiva. Quando uma mãe vê um filho passando por uma situação de perigo, ela tem um impulso de gritar com aquela criança, aquele grito, aquela raiva se esconde por um medo de perder aquela criança. E ela expressa aquele medo num sentimento de raiva, gritando. Praticamente toda reação de raiva de alguém é escondida por um medo profundo de algo. Caralho. E essa curiosidade do Armin em descobrir o que tem ali fora da muralha é um dos componentes que pensei ajudam nisso. bastante na questão da inteligência dele. Como dizia Albert Einstein, não tenho um talento especial, sou apenas apaixonado pela curiosidade. E esse medo e curiosidade fazem ele entrar na tropa de exploração. Porque ele não queria ficar mais dependente da Mikasa e do Eren. E queria descobrir mais o que há por trás das muralhas. E essa capacidade do Armin de entender, de questionar as coisas, de questionar a vida, se revela como uma inteligência existencial, um dos 9 tipos de inteligência. Quem tem inteligência existencial costuma abordar assuntos que envolvem a formação do mundo, o sentido da vida. É chamada também de inteligência dos grandes questionamentos. O Armin demonstra ela claramente. Armin também demonstra um profundo autoconhecimento. Ele consegue ali perceber e entender as suas reais fraquezas. Então ele possui medo, ele não esconde isso. E o medo, como eu falei, é uma emoção compartilhada
compartilhada por todos os seres humanos. O Armin, ele não é um personagem covarde. Covardia é uma atitude. O medo é um sentimento. A covardia é uma atitude frente a esse medo. Tanto que em diversos momentos ele percebe ele colocando a vida dele em perigo em prol dos outros. Mesmo quando Erwin designa ele a missão ali de encontrar o Mentor de Urainen dentro das muralhas, e em um determinado momento ele percebe que ele não vai conseguir, ele designa o Jean como responsável. Ele consegue perceber as próprias fraquezas. Ele é alguém ali que não se prende ao próprio ego. O Armin ali demonstra uma dificuldade em lidar com muitas pessoas, porque ele é claramente um personagem também introvertido. E essa introversão dele, aliada à capacidade de ele entender os próprios sentimentos, é uma característica de inteligência intrapessoal. Pessoas com essa inteligência têm a capacidade maior de se conhecer. Geralmente são pessoas mais introvertidas, com uma certa timidez, são pessoas que preferem ficar sozinhas, e nesse momento que ela fica sozinha, ela consegue criar mais coisas, consegue ter mais ideias. O Armin também é alguém que trabalha muito bem as emoções dos outros. Ele demonstra ali entender os sentimentos das pessoas ao redor dele. O Armin é o único personagem que conhece o Eren realmente. Ele é o único que consegue trazer ele de volta quando o Eren está em estado de choque. Isso mostra o tanto que o Armin conhece o Eren. E ele usa isso até de uma forma mais perversa, quando ele vê um pouco ali de vulnerabilidade no Bertold e os sentimentos dele pela Anne, e ele usa disso falando que a Anne está sendo torturada, que ela vai estar sendo maltratada. Então ele fala ali que a Anne está sendo torturada. Por quê? Porque o Bertold vai se afetar com isso. E ele usa disso também com a Anne. Ele consegue perceber os sentimentos dela em relação a ele e usa disso de uma forma perversa, é claro, que vai contra os princípios do Armin, mas aquela situação exigia isso. Então ele mostra a habilidade de conhecer os sentimentos dos outros, conseguir interagir com as outras pessoas. Isso é uma característica de inteligência interpessoal. Quem tem essa característica costuma lidar muito bem com as pessoas, além de serem bons líderes. Inclusive o Erwin ali é alguém que demonstra essa capacidade de inteligência interpessoal num nível bem mais alto que o Armin. Mas eu acredito ali que no futuro o Armin pode ali se igualar a esse mesmo nível de inteligência interpessoal. Vamos ver, né? Estamos esperando a última temporada até agora. Do Armin é a capacidade dedutiva dele. Ele consegue descobrir e fazer inferências de uma forma muito rápida. Como descobrir ali a fraqueza do Titã Colossal, descobrir praticamente sozinho ali que a Anne era a Titã Fêmea. Ele usa ali uma característica bem curiosa, inclusive, muito usada pelo Sherlock Holmes, que é interagir, mas não reagir. Ele interage com o ambiente, ele percebe o ambiente, porém ele não reage a esse ambiente. Isso é mostrado como ele não mostra nenhuma emoção, mesmo descobrindo ali que a Anne era a Titã Fêmea. A Anne tira o capuz dele e ele não demonstra emoção. Então ele faz deduções praticamente no mesmo nível que o Erwin, e esse tipo de dedução está muito ligado à inteligência lógico-matemática. É uma das habilidades mais conhecidas, tem ali como premissa identificar padrões lógicos em linhas de raciocínios. E geralmente quem tem esse tipo de inteligência consegue resolver problemas facilmente e desenvolver raciocínios lógicos. O Armin, assim como o Eren, querem descobrir a natureza, eles querem ver o mar, as coisas que estão ali nos livros. Isso mostra uma sensibilidade do Armin com relação à natureza, assim como os animais e o meio ambiente. E isso pode ser sinal de outro tipo de inteligência, inteligência natural. Tivemos um pequeno Ed, deixa eu voltar aqui, ó, pra gente, assim como os animais voltar ao fio da meada. Isso pode ser sinal de outro tipo de inteligência, inteligência naturalista. Geralmente, pessoas que têm essa característica gostam de desvendar o comportamento da natureza, entender como ela funciona, entender como ela se relaciona com os seres vivos. Então, uma pessoa com essa característica seria ali um botânico, uma pessoa que gosta de explorar a natureza. Eu acho que o Armin, se vivesse na nossa realidade, ele teria essa profissão. O Armin vai ter também a capacidade de entender espaços tridimensionais, conseguir explorar espaços e movimentar entre eles. Todo mundo ali que foi treinado e ficou até o final do treinamento, passou nos testes, tem propensão a ter essa inteligência espacial. Isso que eu ia falar, né? Essa inteligência ajuda eles ali a não baterem um no outro ou algo assim, ou caírem. Então você vê ali uma capacidade deles de se encontrar no espaço, de fazer um palácio mental, imaginar a situação, imaginar o espaço, seja ele sendo real ou imaginário. Ele aprender a viajar pelo território dos titãs à noite é um indício ali de inteligência espacial também. E assim como todos ali, mas o Armin demonstra mais a capacidade de inteligência espacial. Outra inteligência que todos ali da tropa também demonstram é a inteligência corporal e sinestésica. A capacidade de realizar movimentos do corpo, ter o controle total do corpo. Essa é uma habilidade que a gente vê muito em esportistas. Pessoas com essa inteligência conseguem ter muitos reflexos e movimentos precisos. E o Armin, assim como toda a tropa de exploração, vai ter. Não como o Levi, né, que é basicamente ali um gênio dessa inteligência. Só alguém com muita inteligência sinestésica consegue fazer esses movimentos que o Levi faz. Então ele domina essa inteligência muito acima dos demais. E também ali é o caso da Mikasa. Por último ali, a inteligência
inteligência linguística. O Armin, de novo, eu acredito que ele vai desenvolver mais ela. A habilidade de falar muito bem, se expressar muito bem, assim como escrever também. Então você vai ver ali o Armin falando em alguns momentos muito bem. Ele não fala tão bem quanto o Pixies. A Range fala muito bem também. O Erwin, novamente. Não como alguns líderes de tropas. Porém, isso é provavelmente pelo fato dele ter esse complexo de inferioridade que ele desenvolveu na infância. Mas também inexperiência, ele nunca foi alguém né? que acreditou muito em si próprio. Ele é o mais novo. Desses que ele citou, ele é o mais novo. Eu não vi um mangá, mas a tendência é o Armin se igualar essa capacidade como a do Erwin. Temos que lembrar também que o Armin é o que narra o anime, né? Dos 9 tipos, o Armin apresentou 8 deles. A única que ele não apresentou é a musical, que é a habilidade de distinguir sons, compor músicas, tocar instrumentos. E o Armin não demonstra essa habilidade que o Killer Bee talvez tenha. E um inscrito aqui do canal também tem. Pessoal, inteligência é algo vasto e vai muito além de decorar coisas ou ser bom em matemática. Isso também é inteligência, mas é apenas uma delas. Existem várias formas de inteligência. E coloquem nos comentários dessas 9 quais inteligências que vocês possuem. Se chegou até aqui, se inscreva no canal para esse canal continuar. Eu mal sabia que eu tinha uma. Tenha uma maravilhosa semana e até o próximo vídeo. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho uma, quem dirá duas. Mas enfim, realmente, deu uma esclarecida aqui no minha opinião sobre o Armin, né? Como eu falei, eu achava ele muito cu doce. Ele meio que deu uma melhorada na minha ideia dele, né? Ainda acho ele meio, né? Não é, vamos dizer assim, o favorito, pelo menos antes dele conseguir o Colossal. Mas melhorou bastante. E realmente, mano, o Armin, desde o começo do anime, ele se mostra ser um dos personagens mais inteligentes, né? Não inteligência. Inteligência, sabe? Só de inteligente mesmo. Mas. Geralzão, sabe? Ele sabia. Ele parecia se compreender muito das coisas. Ele era muito. Assim, sabe? Ele parecia pegar muito as coisas no ar, sabe? Provavelmente a maioria delas. Mas é isso, né? Gostei do vídeo. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, beleza? Que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!